Ah, Derry no Maine. Existem cidades que guardam segredos, não é mesmo? Mas Derry, bem, Derry é diferente. Por baixo daquela fachada de lugarzinho tranquilo, de cidade do interior, existe uma história muito, mas muito sombria. Uma história feita de ciclos de violência, de segredos enterrados e de verdades que os moradores fazem de tudo para esquecer. E hoje a gente vai desenterrar uma dessas verdades, a história de como a famosa Gangue Bradley encontrou seu fim. Um fim pra lá de sangrento, lá em 1929. E para a gente entender Derry, a gente precisa primeiro entender essa teoria que foi registrada por um dos seus historiadores, digamos, não oficiais, o Mike Hanlon. Ele tinha essa crença de que a cidade funciona em ciclos, ciclos de mais ou menos 27 anos, e cada um desses ciclos começa e termina com um ato de violência extrema. O massacre da Gangue Bradley, então, não foi só um tiroteio, foi o tal evento monstruoso que deu o pontapé inicial para um novo ciclo de terror. A história que saiu nos jornais, a versão oficial, fala de uma operação policial heróica. Mas a verdade contada por quem realmente estava lá, é bem mais sinistra. O nosso principal guia nessa história é Norbert King, que foi dono da farmácia da cidade por 50 anos. Ele resolveu abrir o bico e contar o que de fato aconteceu naquele dia. E a história que ele contou, nossa, é muito mais bizarra do que qualquer jornal teria coragem de imprimir. Tudo começa em outubro de 1929, um pouquinho antes da quebra da Bolsa de Valores. A Gangue Bradley chega na região. E não era gente qualquer, não. Eram criminosos procurados, com assaltos a bancos e até um sequestro com um assassinato nas costas. Eles alugaram uma fazenda ali perto de Derry, achando que, sabe como é, estavam longe o suficiente para se esconder. Foi um erro de cálculo. Fatal. E essa gangue era formada por um pessoal bem perigoso. Tinha os irmãos Al e George Bradley, os irmãos Conklin, um cara chamado Arthur Segueta Malloy, o imprevisível Patrick Cowdy e ainda duas mulheres, a Kitty Donahue e a Marie Hauser. Era uma equipe que, movida pelo tédio e pela falta de munição, ia cometer o erro de dar uma passadinha na cidade. E essa visitinha levou eles direto para a loja de produtos esportivos do Lau Machin. O que era para ser só uma comprinha de munição, ia se transformar no estopim de um banho de sangue, e um banho de sangue planejado nos mínimos detalhes. No momento que Al Bradley botou o pé na loja, o dono, Lau Machin, já reconheceu ele na hora. Tinha visto o rosto dele nos cartazes de procurado. Ele não viu só o Bradley, mas também outros da gangue tipo Segueta Malloy, que até ajeitou os óculos para ver melhor uma vitrine de facas. E o Machin não demonstrou nada, nenhuma reação. Agiu com uma frieza que chegava a ser assustadora. Agora o que é realmente incrível aqui é essa lista de compras. O Bradley entregou um pedaço de papel para o Machin e o que estava escrito ali era para gelar o sangue de qualquer um. Não era munição para caça de jeito nenhum. Era um arsenal. Um arsenal para uma pequena guerra. 16 mil balas de metralhadora. É mole? O pedido era tão absurdo que até um dos caras da gangue duvidou que eles iam conseguir aquilo tudo num lugar tão pequeno. Mas o Lau Machin, frio como gelo, não piscou. Ele falou que podia entregar uma parte do pedido na hora e conseguiria o resto dali a 2 dias. E ainda marcou um horário, 2 da tarde. O Al Bradley, todo satisfeito, concordou. Mal sabia ele que a armadilha já estava montada. E o que o Lau Machin fez depois disso? Ligou para a polícia? Que nada. Em vez disso, nos 2 dias seguintes, ele foi discretamente espalhando a notícia. Ele contou para os homens da cidade, aqueles em quem ele podia confiar, que a Gangue Bradley ia voltar para buscar o resto do pedido. E a cidade de Derry começou a se preparar. No dia combinado, o centro da cidade estava quieto. Quieto até demais. Mas para quem olhasse com atenção, dava para ver. Tinha homens armados em todas as portas, só esperando. O próprio Norbert King conta que viu um tal de Jake Pinette atravessando a rua com um rifle em cada mão. A cena era de outro mundo. Homens sentados nos degraus do fórum comendo sanduíche com o rifle no colo. Outros ficavam olhando das janelas como um Kenny Borton da sala de leitura da ciência cristã que chegou a avisar um garoto para sair da rua porque ia ter tiro. A cidade inteira virou uma grande zona de extermínio. Às 2 em ponto, o relógio do fórum bateu e o som ecoou por uma rua que estava praticamente deserta. Um silêncio pesado tomou conta de tudo. Os minutos foram se arrastando e mesmo com a gangue atrasada, ninguém foi embora. Eles esperaram. Eles sabiam que os caras viriam. Era como se a cidade inteira tivesse prendido a respiração, esperando um momento. E então lá pelas 2h25, 2 carros desceram a rua. Era a gangue.
Assim que eles chegaram no cruzamento, o Al Bradley freou com tudo. Ele sentiu. Aquele silêncio não era natural. Ele abriu a porta para dar uma olhada e foi nesse exato momento que a emboscada começou. O Lau Mackin gritou mãos para cima e atirou, acertando o ombro do Bradley. E na mesma hora, o inferno veio à terra. Tiros de todos os lados. Os pneus explodiram, os vidros se estilhaçaram. O Joe Conklin pulou para fora com 2 pistolas na mão e foi derrubado por uma chuva de balas. O irmão dele, o Kel, tentou correr e foi fuzilado antes de dar 2 passos. Um por um, a gangue inteira foi varrida do mapa, pela fúria coletiva da cidade. De acordo com Kinney, a carnificina toda durou só uns minutinhos. Mas para quem estava no meio daquele caos, o tempo pareceu se esticar. O barulho era ensurdecedor. Parecia uma batalha de guerra, com janelas quebrando pela rua inteira. Quando os tiros finalmente pararam, a cena era de destruição total. Os carros não eram mais carros, eram só carcaças de metal retorcido. Os homens saíram dos seus esconderijos e caminharam em silêncio até os destroços, e o único som era o dos pés deles esmagando os cacos de vidro no asfalto. E aqui está o ponto principal de tudo isso. A manchete do jornal no dia seguinte falou de uma operação heróica da polícia e do FBI. Mas a verdade é que foram os próprios cidadãos de Derry, inclusive o editor do jornal, que executaram a gangue a sangue frio. A cidade inteira entrou num acordo para enterrar essa história. Mas a história não acaba aí, não. Porque no meio daquele caos todo de pólvora e sangue, tinha uma outra presença. Algo que não pertencia àquele cenário. Algo que transforma essa história de crime num verdadeiro conto de horror, daqueles inexplicáveis. Quando o Mike Hellon, o historiador, perguntou para o Norbert Keane se ele viu alguém que não conhecia, a resposta do Keane foi imediata e de arrepiar a espinha. Ele perguntou: "Você quer dizer o palhaço?" É isso mesmo. Várias testemunhas viram um palhaço. Mas não um palhaço de circo com aquelas roupas coloridas. Ele usava um macacão prateado, meio folgado, o rosto todo pintado de branco, um sorriso vermelho grotesco de orelha a orelha e tufos de cabelo laranja de cada lado da cabeça careca. E ele não estava só assistindo não, hein? Ele estava atirando. E é aqui que a história fica mais estranha ainda. Os relatos de onde ele estava não batiam. O Kinney viu ele perto do cinema, um tal de Biff Marlowe jurou de pé junto que viu o palhaço na janela de um apartamento, já o Jimmy Gordon disse que ele estava atrás do memorial de guerra. A lógica diria que eles viram pessoas diferentes, certo? Mas todos descreveram exatamente a mesma figura. Como é que ele podia estar em tantos lugares ao mesmo tempo? E para ilustrar o quão bizarra era a situação, a arma do palhaço também mudava. O Kinney achou que ele usava uma Winchester igual a dele. O Biff Marlowe achou que era uma Remington igual a dele. O Jimmy Gordon viu uma Springfield, a mesma arma que ele carregava. Era como se o palhaço fosse um espelho para quem olhava, mostrando para cada um exatamente o que eles esperavam ver. Uma impossibilidade atrás da outra. O relato mais perturbador veio do Biff Marlowe. Ele disse que o palhaço estava inclinado para fora da janela de um jeito que era fisicamente impossível. Ele disse que o palhaço estava pairando no ar enquanto atirava, com aquele sorriso vermelho fixo no rosto e os olhos prateados e brilhantes. A imagem é de puro pesadelo, desafiando qualquer lei da física. E aqui vem o detalhe final. A observação que assombrou o Biff Marlowe para o resto da vida. Só muito tempo depois é que a ficha caiu. Ele percebeu que, naquela tarde ensolarada, com o sol batendo forte, aquela figura medonha, aquele palhaço atirador, simplesmente não fazia sombra. Nenhuma. Uma figura de pé, sob o sol forte, sem sombra alguma. O que nos leva a perguntar o que de verdade aconteceu naquele dia na Rua Canal. E mais importante, o que mais se esconde nas sombras de Derry?